Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Fraternidade, nos nossos vídeos dominicais falando sobre Jesus. Antes de tecermos os nossos comentários de hoje, convido a todos a elevarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, buscando na sintonia com o plano maior da vida, inspiração, serenidade aos nossos corações, a fim de podermos aproveitar as lições que nos são trazidas pelos espíritos amigos, pelas mensagens contidas no Evangelho de Jesus, que possamos ter ampliado o nosso entendimento, facilitando-nos a compreensão destes ensinamentos. Bem, amigos, o nosso tema de hoje é Nas Pegadas do Mestre. Esse título nos sugere que nós sigamos os passos de uma pessoa especial, uma pessoa que tem um título especial, que é denominado de mestre. Mestre é aquele que educa, é aquele que ensina, é aquele que facilita o aprendizado, é aquele que estimula o desabrochar das potencialidades da alma, fazendo brilhar a luz interior que todos nós possuímos. É, em essência, um educador. Para a humanidade, essa figura é Jesus, que vem nos ajudar no nosso processo de crescimento, de amadurecimento, vem ajudar, facilitar o nosso progresso. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos reveladores, aos espíritos que trabalharam na codificação, qual seria o modelo que Deus ofereceu à humanidade, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhes servir de guia e de modelo. A resposta é curta e taxativa: vede Jesus. Nós devemos mirar a figura de Jesus, olhar para Jesus, o nosso mestre, reconhecer os seus exemplos, reconhecer a sua conduta, o seu comportamento, entender Jesus para verificarmos essa posição de modelo e de guia da humanidade. Quando nós falamos modelo, o modelo é para ser copiado, imitado. O guia é aquele que vai na frente, que aponta caminho, que deve ser seguido. Essa figura de mestre, de guia e de modelo expressa na codificação, e como os espíritas entendem Jesus, não é? É um pouco diferente das outras religiões, que muitas vezes veem em Jesus a figura de um símbolo religioso que deve ser adorado. É verdade que ele deve ser respeitado, deve ser amado, mas acima de tudo ele deve ser seguido. Os seus exemplos devem ser vivenciados. Jesus, através dos seus hábitos, vai trabalhar, vai ser o guia do nosso aprimoramento moral, do nosso crescimento espiritual. Então, Jesus nos é apresentado na doutrina espírita como uma personalidade, não é? Que deve ser, então, vivenciada nos seus exemplos, nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Ele é para nós, através dos seus caracteres morais, então o guia e modelo. Não é? Como
nós entendemos como que Jesus, com que autoridade Jesus nos é apresentado então como modelo e guia da humanidade. Na coleção da Revista Espírita do ano de 1868, no fascículo de fevereiro, foram selecionadas 2 mensagens por Allan Kardec que fala da definição de Messias e de Cristo, que portanto vamos falar da hierarquia de Jesus. Numa dessas mensagens, Lacordaire nos fala que os Cristos são espíritos que estão no topo da escala dos espíritos puros. Aqui nós estamos falando numa escala que é diferente da escala espírita, que está contida no Livro dos Espíritos nas questões de 100 e seguintes. Nessa escala espírita, nós temos o topo, né, da escala, são os espíritos puros. Aqui, Lacordaire nos traz uma definição de Cristo, que são aqueles espíritos que estão no topo da escala dos espíritos puros. Então, dentro da classificação dos espíritos que atingiram a perfeição, desses espíritos puros, não é? Existe uma escala e no topo estão os espíritos que são denominados de Cristo. Esses espíritos, então, denominados Cristos, estão em perfeita comunhão com Deus. Eles conhecem os desígnios divinos e trabalham no universo como executores da vontade divina. São, então, co-criadores em plano maior. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos traz também notícia de que o Cristo, como governador espiritual da Terra, não é? Na governância do nosso planeta, presidiu a formação do nosso planeta desde os primeiros tempos do desprendimento da massa incandescente do Sol e administrou e administra o processo evolutivo dos espíritos que estão seguindo o seu processo evolutivo aqui em nosso planeta. Na Revista Espírita de 68, ainda nesse item, numa outra mensagem, logo a seguir, um espírito que não se identifica, vem nos trazer então o conceito de Messias. Ele nos diz que os Messias são seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Então é uma expressão similar ao que da mensagem de Lacordaire, que nos fala da definição de Cristo. Cristo e Messias têm o mesmo significado. Na realidade, Cristo é um termo grego e Messias é um termo hebraico. Então, esses espíritos que nós chamamos de Cristo ou de Messias são espíritos que estão acima já das fraquezas humanas. E eles moralmente são infalíveis, tanto na espiritualidade quanto encarnados. Eles não conquistaram na hierarquia evolutiva essa solidez moral que os torna infalíveis frente às vicissitudes da humanidade. Ainda na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec usa uma expressão se referindo a Jesus, como que ele nos diz: o Espírito de Deus o animava. O que quer dizer essa expressão? Significa que Jesus estava perfeitamente identificado com Deus, estava perfeitamente harmonizado com as leis divinas
que são a expressão da vontade divina. Nesse alinhamento com as leis divinas, ele vem nos trazer e exemplificar como nos alinharmos a essas leis que expressam o nosso caminho evolutivo. Ao seguirmos os ditames dessas leis, nós estamos em processo ascensional direto com a perfeição, não é? O nosso progresso se torna menos caótico, ele é direcionado, ele é exemplificado. Nós temos um guia que nos aponta o caminho mais fácil do nosso crescimento. Evidentemente que esse guia e modelo foi nos oferecido por Deus. Nós podemos aceitar ou não, nós temos o livre-arbítrio. É muito mais fácil nós seguirmos o trajeto reto de progresso do que fazer os caminhos tortuosos e que nos custam muito mais tempo, muito mais trabalho. Jesus, perfeitamente alinhado com essas leis divinas, nos vem demonstrar, exemplificar como nós deveríamos fazer, seguindo regras de condutas que são a expressão dessas leis. Leis que Kardec explica melhor na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas chamadas leis morais, que pode ser resumida na lei de amor, de justiça e de caridade. As outras leis morais que nos impulsionam ao crescimento são derivações desta lei maior. Nós vemos então que Jesus, como modelo, vai nos facilitar então o crescimento. E nós, nesse processo de educação, nós devemos moldar os nossos comportamentos, as nossas atitudes na figura de Jesus. Evidentemente que nós não conseguimos, de uma hora para outra, sermos modelados por inteiro. Nós precisamos de tempo. Então essa modelagem à figura de Jesus, aos exemplos de Jesus, eles vão acontecendo gradualmente, paulatinamente, né? Nós vamos melhorando pouco a pouco, nos ajustando ao molde do Mestre Jesus. Através das múltiplas reencarnações, nós vamos melhorando um pouquinho, nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos do alinhamento com as leis divinas, nos aproximamos da perfeição, nos identificamos com o Pai. Então, ninguém espera uma transformação imediata, instantânea. Isso é uma conquista que leva tempo, leva experiências, e as experiências da vida nos inspirando nas lições do Divino Mestre, nós vamos crescendo e vamos então modelando as nossas atitudes, as atitudes do Mestre Jesus. Seguir então as pegadas do Mestre é aprender a amar, e não se faz isso sem esforço, sem trabalho. Pensemos nisso, meditemos nisso e busquemos nos inspirar na figura do amoroso Mestre Jesus. Um bom domingo para todos e até o nosso próximo encontro.